Doutor Francisco, um abração aqui para o senhor do México. O doutor Omar Quevedo está participando desta live, tá certo? Eu vou aqui trazer um tema polêmico para nossa live nesse momento, um tema, entre aspas, polêmico, né? Eu acho que para vocês do mundo científico, isso é ponto pacífico. Veja bem, no jornal O Globo de hoje, um grupo de médicos, inclusive um ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, eu acredito que ele foi ministro da Saúde, né? Vários Uhum. especialistas, né? Dr. Celso Ferreira Ramos, Dr. Cláudio Tadeu, eles divulgaram aqui um documento, um artigo, intitulado Deixando a Cloroquina para Trás. O título é esse, O Globo de hoje, Deixando a Cloroquina para Trás. E aí, lá no finalzinho, eu vou ler para o senhor e para os amigos que estão nos escutando agora, rapidinho. Uhum. Eles dizem: por fim, manifestamos nossa preocupação diante da insistência na promoção de medicina não embasada na melhor evidência científica internacional disponível. Promover o uso de um medicamento que já se demonstrou ineficaz, deseduca e traz insegurança à população e abre precedentes graves para a incorporação ao SUS de tratamentos de eficácia e segurança não comprovadas pela ciência. Então, em relação à cloroquina, a vermífugo, a todos esses medicamentos que muita gente está usando, inclusive se automedicando, eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade mesmo, porque tem muita gente curiosa querendo saber, né, de qual o tratamento adequado, como é que se percebem os sintomas e as medidas mais urgentes que devem ser adotadas considerando a ciência, a prática médica que deve ser respeitada. Por favor, doutor Francisco. Então, primeiro falar de ciência, né? A ciência, até o momento, foi o caminho mais próximo mais eficaz que a gente conseguiu chegar de algumas verdades e de promover progresso tecnológico e avanços na vida da gente, no cotidiano da gente, sobretudo em ciências da saúde, na medicina, por exemplo. A gente saiu de uma era de muita escuridão, por exemplo, na Idade Média ou em outros momentos da história, para um momento em que a gente tem muito mais recursos e muito mais condições de tratar os problemas. Mas a gente saiu dessa escuridão para o patamar que a gente se encontra atualmente através da ciência, através da observação científica dos fatos, da comprovação científica de tratamentos e também da intervenção da ciência na observação das doenças ao longo do tempo. Em relação a isso, outra coisa que eu gostaria, vou ler para você uma questão importante também, porque muitas vezes, e um dos problemas no Brasil, por exemplo, de você não ter lastro científico para falar das coisas, ou então para defender as coisas, é que você acaba confundindo a população de uma maneira geral. A população ela não tem a menor obrigação de ter conhecimento aprofundado científico da doença, por exemplo, do tratamento, ou de qualquer outra coisa que seja. Seria bom que, com o passar do tempo, a gente amadurecesse isso e a população tivesse um forte lastro científico também, mas não é obrigação dela. Agora, é obrigação do médico e dos profissionais de saúde e dos cientistas defender aquilo que ela alavancou a medicina para o que ela é hoje. Então, deixa eu lhe dizer uma questão interessante aqui. Vou abordar, sempre abordo, para a gente deixar bem claro o que é conveniente e o que não é, do ponto de vista médico, por exemplo. No Código de Ética Médica, que a gente jura defender e honrar, por exemplo, quando se forma, está lá no capítulo 13 da publicidade médica. Está escrito bem assim, Luiz Carlos. É vedado ao médico, artigo 113, divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Então, o médico pegar e projetar um tratamento ou uma possibilidade de tratamento publicamente nas redes sociais, sem que haja nenhum fundamento científico, está errado, é antiético, não é legal, porque isso confunde a população, não é bem-vindo. E você veja que, por exemplo, a maior parte desses tratamentos milagrosos surge em situações caóticas como a nossa. E, na imensa maioria das vezes, o que você observa depois de algum tempo é a ciência mostrando que nada daquilo fazia sentido. Então, a gente deve ter muita parcimônia, muita calma na hora de apontar um milagre, um tratamento milagroso, um remédio só que vai curar o problema ou que vai resolver a situação. Até porque, no caso de vírus, por exemplo, muitas vezes eles precisam de um coquetel de medicações para tratar o vírus
e a doença que ele provoca. Não é tão simples assim. Então, não é porque A ou B defendeu cloroquina, ou nitazoxanida, ou ivermectina, que significa que aquilo ali vai prevenir a sua doença ou vai lhe curar. Então, a gente tem que deixar bem claro que, até o momento, do ponto de vista científico, não existe nenhuma medicação comprovadamente eficaz, indiscutível, do ponto de vista da ciência, para prevenir ou tratar o coronavírus e resolver o problema.